amigos! Dando uma breve pausa nas minhas férias para a gente destacar o Vascão, né? Hoje, de volta aqui ao meu estúdio, mas por pouco tempo. Como eu já vim informado a vocês, até o final de janeiro estarei um pouco mais off daqui em termos de trabalho, né? Fazendo algumas viagens para dar uma oxigenada na nossa mente. Mas sempre que tiver fatos novos ou algum complemento das últimas notícias e der para aparecer por aqui, faço questão de gravar um vídeo e colocar no ar. E hoje é um dia desses. Estou cansado de uma viagem desgastante que eu fiz desde o início da semana, mas não custa nada a gente vir aqui para repercutir as últimas notícias sobre o Vasco, que tem novidades a caminho. Antes que eu me esqueça, like nesse trabalho do amigo, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais e convide cada vez mais inscritos para esse canal crescer ainda mais. Onde as fake news passam longe, viu? Bom, como eu falei, novidades a caminho do Vasco. Ontem o clube sacramentou a venda de 70% do Gabriel Peck para o Atlanta Galaxy da Liga MLS por 10 milhões de dólares, né, numa transação que, dependendo aí das metas alcançadas pelo jogador, pode chegar na casa dos 11 milhões e meio de dólares, como informou os colegas da imprensa. É questão de tempo, né, para o Vasco, o time americano, aí anunciarem oficialmente a transação, que apesar do Matos ter desconversado na coletiva, né, já estava totalmente alinhada. Poucos eram os detalhes que separavam esse acerto e eles foram concluídos nos últimos dias. E com a venda do Peck e a possível saída do Orediano, que não quer mais atuar no futebol brasileiro, abrem-se brechas importantes para o ataque, tanto no time titular como para opções de composição de elenco. O Vasco não perdeu muito tempo, já começou aí a trazer peças para esse setor. Como informaram hoje os colegas Vene Casagrande e Lucas Pedrosa, o clube está acertando com o atacante Adson, de 23 anos, que foi revelado pelo Corinthians e estava no Nantes da França. Por lá, o Adson teve pouca minutagem, atuando apenas em 8 partidas. Já no profissional do Corinthians, o jogador fez 114 partidas e 13 gols. Ainda não há informações concretas sobre valores, mas cogita-se nos bastidores que a transação é definitiva. Para o Vasco tenha ficado aí na casa dos 5 milhões de euros. Lembrando que o clube paulista ainda tem 20% dos direitos econômicos do jogador e deve receber aí, então, uma fatia considerável por essa venda. O Adson, que no Vasco vai reencontrar os seus ex-companheiros de Corinthians, o João Victor e o Lucas Pitão, atua também como meio atacante. E essa sua versatilidade pode assim ter chamado a atenção do Ramon Dias, que vem buscando jogadores que possam desempenhar uma dupla função. Bom, antes de eu emitir uma opinião sobre essa eminente contratação do Adson, eu vou chamar aqui um cara que o conhece bem, né, e pode passar maiores detalhes sobre o jogador. Afinal, foi ele que o promoveu no Corinthians em 2021, quando era então o treinador, o Wagner Mancini, hoje técnico do Ceará. Mancini viu esse garoto na base e o chamou para o time de cima. E desde então ficou por lá até ser negociado em meados de 2023. Então vamos ouvir o nosso convidado de hoje, o treinador Wagner Mancini, falando aí do Adson. O Adson também foi meu atleta no Corinthians, ele sobe do sub-20 na minha gestão, né? É um jogador que joga muito de fora para dentro, né? Ele atuava como extrema direito, por ser canhoto, tinha o hábito de ir bastante para dentro, mas também faz centro e lado esquerdo. É um jogador versátil que eu não sei por que não deu certo lá fora e já está retornando, mas também é um atleta dotado de uma capacidade muito boa de acelerar o jogo por dentro e por fora. E além do Adson, né, aproveitando a oportunidade, já que eu convidei o Mancini, eu fiz questão também de pedir informações sobre o zagueiro João Victor, né? O zagueiro que também foi revelado por ele no Corinthians e sob o comando do Mancini viveu seu melhor momento da carreira, tanto no Atlético Goianiense como no próprio clube paulista. Então, vamos ouvir aí o Mancini falando sobre o João Victor. O João Victor chega no Atlético ainda muito novo, né? Veio para a composição de elenco, mas demonstrou através da sua velocidade e da sua coragem que seria uma ótima oportunidade, e ele acaba virando titular ainda dentro do Campeonato Brasileiro de 2021.
né? 2020, se não me engano. E aí, posterior a isso, ele foi meu atleta também no Corinthians, ele volta de empréstimo do Atlético e vai muito bem no Corinthians comigo também, se firma como titular e acaba sendo vendido para o exterior. É um atleta dotado de uma capacidade física muito boa, é corajoso, rompe linhas, tem bom passo, acho que tem tudo para fazer uma ótima temporada no Vasco. Agradecer mais uma vez aí o Wagner Mancini pela sua gentileza em poder conceder esse depoimento, tanto sobre o Adson como sobre o zagueiro João Victor. Bom, minha opinião sobre a contratação de Adson em si. Acho que pode ser um jogador útil para o elenco, mas para a composição. Para a opção de banco, eu não o vejo como uma solução para os problemas do Vasco ou para ser titular. Acho que o Vasco precisava de uma reposição à altura, né, para o Gabriel Peck. Um cara que qualificasse o setor com criatividade e fazedor de gols. O Adson tem características interessantes de jogo, né? Mas apareceu muito rápido assim no Corinthians e foi logo para o Nantes. Muito também influenciado pelo seu staff na época, né? Que buscava uma maior valorização do jogador na Europa. Além do mais, a se confirmar esse valor altíssimo para a transação, eu acho caro pelas necessidades que o time precisa nesse momento. Mas como eu frisei, acho um jogador que pode ser útil, mas não seria assim solução para o time titular, pelo menos por agora, né? Só o tempo dirá, né, sobre essa contratação, essa possível contratação que está prestes a ser sacramentada. E você, o que achou do Adson que está a caminho do Vasco? Mais uma aposta? Gostou? Então, comente aí. Bom, agora fica a expectativa sobre outros negócios que podem acontecer, tanto em termos de saídas como em termos de chegadas. Fala-se que o Marlon Gomes vem sendo assediado por um clube da Premier League, né, e pode ser o próximo a ser negociado pelo Vasco. As cifras girariam aí em torno de 12 milhões de euros, quantia altíssima. Enfim, vamos aguardar porque certamente essa informação ainda terá certos desdobramentos, já que o Marlon Gomes é um jogador valorizado e sempre esteve aí, né, na mira de grandes clubes aí, mundial. E o outro jogador que muitos me perguntam é o uruguaio Luciano Rodrigues, o atacante, né? Bom, eu mantive contato hoje, mais uma vez, com um colega uruguaio que cobre o Liverpool. Segundo ele, não há nenhum, assim, fato novo sobre esse interesse do Vasco pelo jogador. Ainda perguntei, né? Da tal reunião que poderia ocorrer nas últimas horas entre as diretorias dos dois clubes, já que o Vasco está no Uruguai. Mas por lá, no Liverpool, tudo é negado. Óbvio, acredito eu, que eles não vão assim abrir o jogo. Vamos aguardar, pois como eu sempre venho dizendo e falando, o Liverpool tem cláusulas no contrato do jogador que dá garantia para o clube negociar com mais calma, né? Há outros clubes da Europa, por exemplo, interessados no Luciano, então sempre rola aquele leilãozinho. Mas é um jogador sim, que está na mira do Vasco, que deve aí em breve fazer uma investida. O Vasco já contactou seus representantes, isso já é meio caminho andado, mas precisa aí formalizar, né, ter um entendimento junto ao Liverpool, que é o clube aí que detém o passe do jogador. Beleza? Bom, galera, vou colocando um ponto final aqui por hoje, por esse vídeo. Em breve aí a gente volta aí com mais novidades do Vasco, quando puder aí. E volta ao meu lazer, volta ao meu descanso. Beleza? Agradeço demais a sua audiência. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus. Grande abraço. Até lá.